Oi, Thiago. Tudo bem? Corneta, eu vou muito bem, graças a Deus, e você? Amém, amém. Se você tá bem, porque Deus está contigo, nós estamos bem. Amém. Muito bom estar contigo aqui mais um Bom pod, mesmo, viu? Pra bom gente mesmo. poder aprender, É, crescer juntos aí, sim. tá? Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, Obrigado você privilégio. pela companhia, pelo privilégio de estar aqui junto aqui nessa jornada, né? Sim, Sabe que o mais importante não é nem o resultado final, é a jornada, é né? a jornada, É a jornada. é Tamo verdade. junto, né? Tamo junto, com certeza. E por falar nisso, hoje você trouxe um cara que, por falar Hum, em resultado, meu, tem uma coisa que a gente precisa nesse mundo que a gente vive aqui da matéria, que é o tal do dinheiro, né? é verdade. É, É, e a gente precisa aprender um pouco mais, viu? Ganhar dinheiro. A gente só trabalha, não é? é verdade. Parece que você trouxe um cara que sabe ganhar dinheiro, diz que ganha dinheiro dormindo. Esse cara aí diz que é um fenômeno, né? Corneta, dormindo, literalmente, como É. você. É, literalmente. Ele vai trazer para nós aí, vai explanar, trazer uma amplitude sobre investimento, sobre quais os caminhos que a gente deve pegar aí para poder financeiramente render mais. Vai falar sobre ouro, Corneta. Ouro! Ouro! Meu Você Deus do céu. acredita? Sobre ouro, cara. Você vai contar pra eles que eu já quase que não dormi um mês e meio investindo em ouro? Ele vai trazer para a gente aí assim, alguns insights aí dentro desse contexto de investimento e compartilhar com a gente toda essa jornada, né? Ao longo dos anos, o cara é uma referência, já foi convidado por bancos para Sei. trabalhar com esses caras, mas ele falou não, porque ele entende que ter a própria dele ia fazer a diferença, e não só para uma questão de investimento, mas como de propósito. Empreender. É É empreender. por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu vim. Exato, é por isso que a gente está É aqui. por isso que a gente tá aqui. A gente gosta de gente assim, né? De gente ousada, corajosa e que tem o que acrescentar à nossa jornada, né? Sim. E lógico, enquanto nós estamos nesse papinho aqui, ele tá ganhando dinheiro. Ele Você tá sabe disso? Enquanto a gente ficou batendo papo aqui, os Ele já. plim caindo na conta. Você viu o celular dele, né? É, Não e o para. relógio? Meu Deus do céu, o relógio é outro É nível. outro É nível. outro nível. É outro nível. É outro nível. Ô, Corneta, posso falar com quem que nós estamos aqui? Ah, deve, né? Deve. O cara é fera. Gabriel Bogo com a gente aqui. Obrigado, meu caro. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Eu começo por dando risada, falando, o pessoal já aqui já falou tudo, eu não quero falar mais nada, então tá bom, Gabriel Bogo, vou embora. Cheguei e fui, né? É, uma honra, Thiago, uma honra. Corneta, um prazer te conhecer. Prazer. Recebi o convite do Thiago. Thiago virou um amigo pessoal meu há alguns anos. E estamos numa caminhada muito legal também. E onde eu vou, eu falo, eu arrasto o Thiago, e onde o Thiago vai, ele tá me arrastando. Então a gente tá junto nessa parte de network aí para business. Sim. E é uma honra estar aqui com vocês hoje, sim. Que legal. E assim, você tem uma jornada nessa área do mercado financeiro, né? É isso. Mas antes do mercado financeiro, do que você está fazendo, você é alguém. Conta pra gente um pouquinho aí, pra quem não te Rapaz, conhece, quem é Gabriel Bogo? Conta pra gente. Eu vou olhar aqui o tempo, peraí. 45 minutos para contar como eu nasci? Vamos lá. Como vocês mencionaram, Gabriel Bogo. Na verdade é Gabriel Garcia Bogo, né? Tem o nome do meio. Tenho 41 anos, tenho 3 filhos. Filho de 19. Incrível que pareça, com essa pele, com essa cutis. Tenho uma filha de 17 e tenho um caçulinha meu de 7. Acabou de fazer 7 anos. Nossa senhora, 3 anos. 3 filhos e a minha jornada não foi fácil. Acho que de muitos aqui todo mundo fala, quem trabalha com o mercado financeiro sempre tem os seus pós e contras. Sei. Mas antes disso, sou nascido em Londrina, sou de Londrina, sou nascido aqui. Fui morar quando era bem jovem em Assis, estado de São Paulo. Meu pai tinha uma empresa de compressores de ar. E ficamos lá por alguns anos. E depois voltamos para Londrina. Mas nessa volta foi onde que a minha vida, eu acho que amadureceu muito. Eu, com 8 anos de idade, comecei a trabalhar. Incrível que pareça. Eu era assistente, não sei se você já ouviu falar daquela Kumon, matemática. Kumon, opa. Na época, meus pais tinham condições de pagar, antes da crise, né, deles. Sei. Aí fazia Kumon. E eu já estava no nível muito avançado. E a professora viu a minha capacidade e falou assim, ó, seu pai não tem condições de pagar, mas eu queria que você terminasse o Kumon, mas eu queria que você trabalhasse para compensar isso. Eu falei, com o maior prazer, eu fico aqui. Então eu estudava de manhã
e ficava no Kumon da 1h30 às 6 todo dia. Dando uma força pra galera. Ajudando a força da galera, Que com legal. 8 anos de idade. Assim, não era, naquela época, não era considerado trabalho Graças a Deus, né? escravo, forçado, mas isso eu acho que pra mim foi um grande aprendizado. Sim. E desde então foi onde que eu comecei, vamos dizer assim, para 8 para 12 anos, foi onde que mudou muito minha vida, né? Infelizmente, hoje o que eu vou falar agora pra vocês, assim, eu acho que eu creio que não devo ter falado em podcast nenhum, muito menos ao vivo em algum lugar. Mas eu ressignifiquei muito do meu passado com meus pais, né? Meu pai, num período ruim, virou alcoólatra. Minha mãe, com a separação, meu pai perdendo tudo, bebendo todo dia, minha mãe começou a tomar remédio antidepressivo. Aqueles Tá. remédios que deixam a pessoa, né? Sim. E eu, com 12 anos de idade, eu tinha que cuidar de dos meus 2 irmãos pequenos. Nós somos em 3. Sim. E aquilo lá começou a machucar muito, mexer muito com o meu psicológico, né? Eu falei, pô, eu sou criança, eu tenho 12 anos, eu quero... E nisso eu já estava trabalhando em outro lugar. Trabalhava em vários lugares, assim. Onde tinha biquinho, eu fazia para ajudar. Meu pai bebendo, quebrando a empresa, oficial de justiça indo em casa, tirando as coisas de casa. Uma cena que eu lembro era o oficial indo lá tirar a máquina de lavar louça de casa. Nós sempre tivemos uma educação muito boa em escola particular. Sim. E desde que isso aconteceu, foi caindo tudo. Com 14 anos, voltamos para Londrina, né? Eu já estava em Londrina. Apareceu a oportunidade de eu morar em Londres. Isso acontecendo. Nesse período que nós saímos de Assis, fomos para Londrina. Meu pai ficou em Assis perdido. Minha mãe, graças com a ajuda da Igreja Católica na época, que deu um acolhimento para ela, a gente viveu alguns meses de cesta básica da Igreja Católica. Certo. Falo isso é muito, muito importante, porque a gente tem que lembrar da nossa base, né? De onde nós viemos. Sim. E eu fiquei por lá. Fiquei lá em Londrina, minha mãe sendo ajudada pela Igreja Católica, e apareceu uma oportunidade de eu ir morar em Londres, estudar lá. Só que eu falava assim, como que eu vou se eu preciso cuidar dos meus pais, né? Na minha cabeça de criança, né? Pô, minha mãe tomando remédio, já tinha melhorado, mas estava ali. Sim. Meu pai bebendo, não sabia onde estava. Mas Deus é tão bom na nossa vida nessa época, mesmo sem ter esse entendimento, na época não tinha. Minha mãe conseguiu um emprego, minha mãe é psicóloga, Certo. voltou, vamos pôr, acho que Deus fez uma obra na vida dela lá, voltou na linha, começou a trabalhar no Hospital do Câncer como psicóloga, de doentes terminais, de crianças, Caramba. muito tempo. Olha, que legal. Minha mãe foi lá e socorreu meu pai, literalmente na sarjeta, tirou meu pai da sarjeta, trouxe para Londrina, meu pai parou de beber, voltou a trabalhar com meu tio, e desde então meu pai tá firme e forte, né? Lógico, os dois são separados, mas assim, meu pai no caminho dele Sim, sim. e minha mãe no caminho dela. Mas então, outra realidade. outra realidade. Sim. Isso demorou muito na minha vida para eu entender tudo isso, né? Esse processo, né? Por eu ser uma criança pequena, com pouca idade. Sim. E fui para Londres, teve essa oportunidade de morar em Londres. Fui emancipado, chegando lá, e foi onde que eu comecei minha vida, né? Então eu falo, quando eu comecei minha vida é o seguinte, eu trabalhei muito, mas muito, muito, muito. Já fui lavador de prato, já fui limpador de bosta de banheiro, já trabalhei em estádios de rugby, estádios daquelas corridas de cavalo, já fizemos bastante evento como garçom, e foi esse meu começo de vida, né? Até falar quem que é o Gabriel Bogo, mas esse foi meu começo, foi bem sofrido. Que legal. Mas, antes da gente entrar nessa parte aí que eu imagino que vocês vão perguntar, eu com 17 anos já era homem praticamente, né? Homem já pela experiência. Já tinha meu primeiro apartamento comprado na MRV, até hoje não esqueço, R$40.000, comprei à vista. Aqueles prédios de MRV, eu acho que é considerado Minha Casa Minha Vida, mas enfim, era um prédio quitado, pago, Certo. que inclusive minha mãe futuramente foi morar, né? Que eu tava refazendo a vida deles e eu trabalhava lá para mandar dinheiro para eles aqui no Brasil, né? Pagava a escola dos meus irmãos, ajudava minha mãe em casa e deixei ela morando nesse apartamento. Foi onde que minha vida começou. Ou seja, Corneta, ele já começou desde pequeno num baita desafio. Um baita desafio. Um baita desafio, né? Rapaz, a maturidade veio logo, né? Rapaz, veio cedo, hein? Veio cedo. Veio cedo. Porque um lar todo, me permita dizer isso, diante de toda essa situação bem bagunçado, desestruturado, né? E encarar com Londres com 17 anos? Foi com 16. 16 anos. Mas você sabe que você e o Tony Robbins têm uma coisa em comum, né? Rapaz, o homem é bom. Olha o patamar que ele... Rapaz, Tony Robbins. Você sabe, não? O que o Tony Robbins tem? A história do Tony Robbins, você foi falando, eu fui lembrando da história dele, porque ele teve uma mãe também que ela era viciada em remédios e tal, e ele conta que assim, ele passou muito tempo revoltado com essa história.
que ele, no auge do negócio, ele conta que ele sempre foi muito bom de oratória, de conversa, de convencimento, e ele usava isso para ir nas clínicas médicas e conseguir remédio para a mãe dele quando ele era adolescente. Sim. Desesperado por ver ela sofrendo com a falta da dependência química ali. Ele não sabia direito o que ele estava fazendo naquele momento, achava que ele estava ajudando a mãe dele, mas ele fazia esse movimento aí. Ele conta que depois isso revoltou muito ele e tal. Mas depois ele ressignificou igual você. Sim. Que ele entendeu que quem ele era, né, quem ele tinha se tornado, a independência que ele conquistou, o corre, vamos dizer assim, toda essa bagagem que construiu ele no homem, na pessoa que ele é, tem origem lá atrás, né? Que ele fala assim, poxa, se eu não tivesse vivido o que eu vivi, se eu não tivesse tido as experiências que eu tive, eu não teria me tornado quem eu sou hoje. Isso né? É fato. Então, assim, o momento que você passa é extremamente complicado, né? Mas a forma com que você sai e lida com isso é o que te engrandece, o que te torna, né? Eu acho que eu tive que passar nesse processo, né? Porque de repente, se tivesse ido com meu irmão, para minha irmã, eles não teriam essa estrutura que eu tive, né? Então, no começo eu não conseguia entender, demorou anos para eu entender isso, mesmo depois de casado. Porque eu falo assim, eu era uma criança. Eu não tenho que carregar esses traumas que eu carrego até hoje. Sim. Mas quem que liberta você? É lá, né? A gente sabe que é o homem lá de cima. Então, exato. Foi muito tempo para eu conseguir isso. Mas hoje eu sou uma pessoa muito realizada, muito feliz no que eu estou fazendo. E estou aqui com vocês hoje, né? Pra gente falar um pouquinho dentro desse mercado financeiro, aonde que foi o que o Gabriel entrou. Né? Creio que seja essa parte. Você tá vendo que eu imagino que o Kumon foi extremamente importante nessa caminhada, né? Foi fundamental. Você percebeu, né? É verdade. Mas é engraçado. Eu devia ter o quê? Meus 8 para 9 anos. Eu tava aprendendo coisa de colegial. Né? E quando eu tava terminando o Kumon, eu tava aprendendo coisa de faculdade. Então, coisa de universitário, matemático, a gente já fazia lá, quem faz Kumon. Isso é muito legal. Você sabe que é assim, né? Você falou de matemática, você começou a falar... E uma vez, eu dei aula há muitos anos, aí eu peguei uma época para estudar um material que eu estava fazendo lá e me deparei com o estudo da matemática. E você sabe que o estudo da matemática é considerado a matemática é considerada uma matéria de dominação, né? Por quê? Porque teve épocas que não se permitia que, como que fala... pessoal de classes inferiores tivessem acesso à matemática. Por quê? Porque é o que, vamos dizer assim, a linguagem que expressa a matéria, né, é a matemática. Né? Se você domina a matemática, você entende por que você vai pagar aquele bem ali, quantas vezes mais você está pagando por aquele bem, né? A relação financeira daquilo, quanto vale uma coisa, quanto vale outra. Você começa a ter uma noção melhor do mundo que te cerca. Né? Então, para dominar alguém, para manter o outro cativo, a matemática, quem sabe, domina. Quem não sabe, né, é dominado. Então, de novo, você lembra que nós falamos no outro podcast que tem método, né? Tem método. Tem método. Então, hoje você entende por que não é interessante alunos bem-sucedidos como é que fala? Na área financeira, na área de matemática, por exemplo? Poxa, mas olha, o ensino não melhora, não produz gente melhor na matemática, que ensino ruim. Lá quem está dominando está falando assim, nossa, não acertamos, estamos fazendo uma matemática que não entrega absolutamente nenhuma e eles estão sempre reféns. Eu colocaria assim, em forma diferente, esses craques da matemática, né, que muitas vezes a gente não vai usar nada para a vida, na referência que você falou, joga para matemática financeira. O cara vai usar pelo resto da vida dele. Não é? A matemática financeira é muito melhor, é o que você usa todo dia, tá no teu dia a dia. Eu digo assim, contas pequenas como contas complexas, tá na matemática financeira. E você vai estudar, eu não vou dar um exemplo aqui, de repente posso falar besteira, algum professor fica bravo comigo, mas eu vou estudar a teoria dos triângulos lá, para achar a hipotenusa de não sei o que, achar o raio não sei o que. Isso você não vai usar dentro de uma matemática financeira. Perdoa se eu estiver falando besteira, mas é o que as pessoas fazem. E você aprende muita coisa em faculdade ali e terceirão. Eu sei porque minha filha está no terceirão. Sim. Ela mostra umas coisas da matemática que ela está estudando. Eu falo, filha do céu.
Eu não lembro como eu fazia isso, mas eu fazia. Aham. E ela tentando me explicar, eu falei, filha, papai não vai saber explicar isso não. Se você for falar de matemática financeira aqui, eu sei na hora. Na hora. Eu pego a fórmula, a gente faz, ou pega aquela própria a calculadora hoje que a gente usa, aquela HP ainda, e dá pra fazer. Mas as fórmulas que o pessoal tá usando hoje, santo Deus, viu? Eu falo pra você. Eu não lembro, não. Tem umas coisas bem loucas, assim. Não, esse negócio, esse lance da matemática é um negócio tão louco que eu tava vendo, acho que é em Taiwan, eles incentivam pra caramba a molecada na escola a se apaixonar por matemática. Sim. Você entra numa escola lá assim, tem uns murais assim, não é jogador, igual aqui, né? Teria os jogadores tal, o dançarino de funk, lá, alguma coisa. Não. Lá tá assim no mural, os grandes gestores de bolsa, os caras que usam a matemática para ganhar a vida, são os heróis, os ídolos da molecada na escola. Ou seja, o que eles estão construindo? Novos, né? Gestores da área financeira e tal. Novos gênios, né? Gênios. Aí os caras dominam, produzem riqueza. Todo mundo fica bem. A sociedade prospera Sim. porque pega os talentos, dá para eles aquilo que eles podem fazer, eles vão para frente, né? Show. Quantos indivíduos como você, verdade. que eram apaixonados por matemática lá na infância, hoje, né, se perderam aí no meio do caminho e não chegaram, por exemplo, nesse teu caminho, que hoje tem tudo a ver Sim, com sim. esse começo lá atrás, né? Ah, vários, mas é questão de incentivo também, né? A gente fala que não, mas incentivo é muito bom. Nisso é uma qualidade muito boa da minha mãe. Ela sempre nos apoiou muito nos estudos, sempre nos apoiou muito na matemática. E eu não era aqueles nerds de óculos que ficava na primeira. Eu era o do povo do fundão. Sei. Só que o que eu era muito esperto? Eu pegava a matéria no ar. Eu nunca fui de estudar. A professora explicava ali, matemática, física, não precisava, já estava na cabeça, era muito simples para mim. Mas a história, geografia, que precisava decorar data, não sei o quê, era ler, eu já estava sabendo o que era. Então, nunca fui de estudar, e os professores, muitas vezes, eles me colocavam isolado. Pô, como que o Bogo me chamava na época de cabeça? Porque eu tinha raspado a cabeça uma vez, o Sei. cabeça. Como que o cabeça vai tão bem? O cabeça é um mó bagunceiro, do povo do fundão, apronta tudo e tá tirando nota alta. Aí os professores achavam que eu tava colando alguma matéria. Aí eles me colocavam em mesa separada. Ah, entendi. Várias vezes isso. Inclusive, no Vicentão, eu tenho 2 prêmios de matemática. Olha, até vou mencionar agora. De prêmio de matemática. Teve o concurso, né? Aí eu fui pro Paraná, eu fiquei em segundo lugar no Paraná todo, mas eu ganhei aqui de Londrina. Era um curso, eles estavam incentivando o Kumon nas escolas, né, de forma gratuita, mas o Kumon não ia entrar na escola, mas ele estava ensinando o método Kumon na escola, Sim. escola estadual. Uhum. E teve esse concurso de matemática. Quem fazia mais, quem acertava mais. Eu fui o primeiro, né, no Vicente Rijo, 2 anos seguidos. Isso é legal, né? E eu era o povo do fundão. Era da bagunça. Deixava o professor louco, né? Falei, como pode esse moleque? Zoeira do caramba. Hein? Mas eu tive uma matéria que uma professora pegou para Cristo, a tal da história. Da história. Tinha que fazer muito trabalho e apresentação em frente, né? Tipo um seminário, né? 5ª, 6ª série. E eu não gostava. Eu sempre fui, eu tô aqui conversando com vocês, mas eu sempre fui tímido, eu não fui de ficar falando, nunca quis ser o showman do negócio, eu trabalhava atrás, né? E ela falava assim, mas você tem que fazer, e eu não fiz, de vergonha, de medo, não sei, não fiz. Sim. Aí ela deixou de recuperação. Aí foi um ano que eu quase não passei em história por causa dessa professora. Aí mamãe teve que ir lá na escola conversar, daí eu fiz um trabalho e ela deixou eu passar. Mas por causa do bendito seminário. E eu não fiz o seminário. E Bogo, assim, facilidade para essas exatas você sempre teve, né? Sim. Agora, como que surgiu essa inclinação, deixa eu usar esse termo bonito, para investimento, né? Como que isso brilhou teus olhos? Qual foi a virada ali de chave que você olhou? Porque é uma habilidade, é uma característica que você tem. E, de repente, isso se juntou a uma questão financeira, esse universo, assim, de investimento. Como que isso aconteceu na sua vida? Tá. Eu acho que a infância que eu tive conturbada, que eu falei, comentei um pouquinho com vocês aqui, isso influenciou muito e ajudou. Porque eu via meus pais sem dinheiro, sem capital. Certo. E eu tinha que fazer alguma coisa na minha cabeça, por mais que eu fosse uma criança, eu tinha que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E o que eu fiz, né? Eu tinha muita bolinha de gude. Eu trocava bolinha de gude, vendia na época. Pipa, sempre gostei de pipa, sou apaixonado por pipa até hoje. Tem campeonato de pipa aqui, eu sou o primeiro a estar soltando para as crianças. Eu vendia pipa, eu fazia pipa pra molecada e vendia.
jogava lá, não era nem reais na época lá, não sei como que era lá, e a gente vendia. Então eu guardava dinheiro para comer lanche na escola, para dar pro meu irmão para comprar alguma coisa na escola, e foi assim. Chegava na escola, eu vi um grande déficit na fila. Tá. Eu não tinha condições de comprar. Mas eu chegava primeiro, guardava a fila para meus amigos que tinham dinheiro, aí eles chegavam, eu comprava para eles, eles me davam um salgado, uma bala, aqueles docinhos de morango, moranguete. Então eu comecei a fazer dinheiro dessa maneira. Olha. Aí a brincadeira que era de ficar na fila, eu comecei a pegar papel e anotava. O fulano da terceira série, outro da quinta série, da sétima série, oitava série, o que você quer fazer pra mim? Eu falo, cara, eu fico na fila, eu compro pra você, depois você me dá o dinheiro. Aí fui pegando as fichas pra galera. Olha só. E eles me pagavam um exemplo, que seja R$1 por ficha, 50 centavos por ficha, e comecei a juntar dinheiro dessa maneira. Depois desse dia que eu comecei nisso aí, eu nunca mais deixei de comer na escola. E a escola, naquela época, Vicentão, era marmita, né? Era cozinha, né? Sim, sim. O pessoal tinha aquele meio que nojo, que não sei o que. Eu falei, nojo, rapaz, nojo é você passar fome na tua casa. Eu adorava verdade. comer canja, gelatina, arroz doce, mas daí eu queria comer o que todo mundo comia, uma esfirra, um salgado, um suquinho de fruta, aqueles suquinhos que vinham naquelas embalagens de plástico lá, né? Desenho lá, né? E eu comecei a comer dessa maneira. Foi aí que eu comecei já ter intuito com dinheiro. Mas, né, vamos pôr, 13, 14 anos, chegaram e eu falava assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso ganhar dinheiro mais, dinheiro de verdade agora, né? O que a gente vai fazer? Eu falava assim, ler livro, nunca fui fã de livro nessa época, não gostava de ver muitos vídeos de autoajuda. Eu falei, eu vou começar a fazer algo diferente aqui. Eu vou mudar o meu mindset em que sentido? Eu quero que o dinheiro trabalhe para mim. Certo. Um pai de um amigo meu, foi um dos motivos que eu li aquele Pai Rico, Pai Pobre, ele realmente era meu pai rico e eu tinha meu pai pobre. E ele sempre falava pra mim, Gabriel, hoje ele é um cara patamar, tá top na Latam lá, esse meu amigo tá melhor ainda, é um dos top aí do Brasil, em ar-condicionado, e ele falava assim, deixa o dinheiro trabalhar pra você. Eu falava, tio, como que eu vou deixar o dinheiro trabalhar pra mim? Existe isso, eu tô fazendo isso, falei das minhas pipas, falei não sei o quê, falei... Deixa o dinheiro trabalhar com você, começa a investir pequenas coisas. Mas onde eu vou investir, tio? Eu não tenho nem conta bancária, não tenho idade, não tenho nada. Começa a guardar um pouquinho aqui, outro ali, e aqui você vai diversificando. O senhor me ajuda, tio? Ajudo. Aí foi onde que ele abriu minha primeira conta bancária, Banco do Brasil. Você deixa na famosa poupança, né? Que era tudo. Rapaz, e começou a dar certo, ele falava assim, junta R$1. Eu falei, mas é muito pouco, põe R$1 lá dentro. Sobrou mais um pouquinho? Põe mais R$1. E foi onde que eu comecei a trabalhar. Aí bati o final do mês, claro que os juros eram muito pequeno, mas esse tio falava pra mim assim, você tá vendo? Já é alguma coisa. Se você conseguiu fazer isso com 1, 2, 3 reais, agora você imagina se tivesse 10 mil, 100 mil, 1 milhão. A porcentagem é a mesma. Então começa a colocar pouquinho todo mês. Foi onde que eu comecei a falar assim, agora o dinheiro vai começar a trabalhar pra mim. Aí foi quando eu fui pra Londres, a primeira coisa que eu fazia era guardar dinheiro. Ganhava X, já tirava literalmente metade do que eu ganhava e mandava pro Brasil. Investia tanto e colocava o resto pra minha família. Sempre, sempre. E esse é um dos grandes paradigmas hoje da nossa sociedade. Sim. Porque muita gente ainda pensa que para você, Bogo me corrija se eu estiver errado, você tem que ter muito dinheiro para investir, para começar a fazer investimento. Pelo contrário. E é ao contrário mesmo. Então, se a pessoa ela começa com R$50, eu vi um vídeo esses dias, aqueles que rolam na sua timeline lá, se você investe R$500 por mês, R$500 por mês, você já está muito acima da maioria. Corneta. Pela média hoje do que as pessoas fazem, é isso? Muito acima. Nossa, que louco. R$500 por mês. Sim. Porque analisa só, em um ano, nós estávamos falando, sem os juros são R$6 mil. Certo. Quanto que porque são juros compostos, a grande sacada é o juro composto, Sim, né? sim. Mas hoje a poupança é uma enganação. Dá E menos. e aí você imagina isso, por exemplo, lá na agência, daqui a pouquinho o Bogo vai falar dele, Sim. né? Você começa, né, tava no evento, o Bogo falou $100, né? Então você começa com $100, então são R$500, Certo. em média, pô. Então se você cria uma disciplina de você começar, vamos trazer para o real, de R$500, mas se você não consegue 300, 200, e dependendo da idade que você começa, né? Então acredito que hoje muitas das pessoas que não têm o hábito de fazer investimento Tá. é porque justamente não virou essa chavinha de pensar, pô, quando eu tiver 10 mil,
quando eu começar com 15 mil, quando eu tiver 30 eu começo a investir. É sempre assim. É sempre assim. É. E sendo que, na verdade, você pode começar com 100 reais. Entendi. Com 50 reais. Né? É. E aí você começa, como o Bogo aconteceu lá atrás, né? Você Mas- começa a pegar gosto pelo negócio, Mas a né? gente não pode culpar, eu digo assim, eu vou dizer o povo brasileiro, porque eu não vou me referir a outras nações, mas o povo brasileiro, ele é muito, tem um déficit muito grande nessa parte. Mas não é porque nós não somos inteligentes, é porque nós não, que maneira que eu vou colocar isso aqui? Não fomos educados. Nós não fomos educados lá atrás, na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, de ter uma educação financeira, onde hoje países do primeiro mundo têm. Entendeu? Hoje, se o brasileiro, o brasileiro é fuçado, o brasileiro ele consegue tirar dinheiro ou água de pedra. Se tiver, colocar numa maneira correta, a direção correta, o brasileiro voa. É verdade. E pessoas inteligentes hoje a gente tem no Brasil? Muitos. Lógico, os que se sucedem, os famosos, não digo de celebridade, tá? Eu digo de cabeças pensantes, pessoas inteligentes mesmo. Nós temos muitas pessoas nesse Brasil. Você imagina agora se a gente colocar a educação financeira na escola, no ensino, meu filho tá nosso filho tá no primeiro ano? Primeiro, segundo ano? Segundo. Segundo ano. Segundo ano. Você imagina colocar a educação financeira para ele. Probleminhas de matemática, só que voltado mais para a parte da educação financeira. Você imagina o que essa criança vira numa faculdade? O moleque vai ser um ninja. Só que não tem. É culpar o governo? É culpar? Não, vamos culpar a gente, porque todos nós podemos fazer isso no dia a dia nosso. É verdade. Uma parte é conjunto de valores, né? A gente tem que acreditar, né? As pessoas têm essa dificuldade de acreditar em alguns valores e de ter esses valores. A gente percebe que as pessoas que desenvolveram esse valor, elas mudam a chave mesmo, né? Sim. Por exemplo, você falou exatamente sobre isso, que você teve uma mudança na sua mentalidade que te fez compreender que tinha como o dinheiro trabalhar para você. Isso. Porque você colocou o dinheiro para trabalhar e viu que aquilo funcionava. Sim. Era pouco, mas o processo foi criado ali, né? Opa, é pouquinho, mas eu aprendi, entendi. A palavra interessante que você falou que poucos percebem. Você falou 2 vezes. Processo. É o processo. É o processo. É o processo. Então, mudou a chave ali, certo? Antes de você trabalhar com o mercado financeiro, né? Você não trabalhava nesse momento, não é? Não. Mas o mindset já estava instalado ali, pum, a semente estava plantada, Sim. certo? Sim. Quando você começou a trabalhar com o mercado financeiro? Conta pra gente. Onde você foi parar lá? Aí, depois que eu comecei a fazer esses pequenos investimentos, aí eu comecei que a chavinha vira, eu mesmo falo assim, vou ter que começar a ler livro. Foi onde que esse tio meu indicou esse primeiro livro, Pai Rico, Pai Pobre, eu li, amei o livro. Falei, tio, me dá mais algum livro, me recomenda algum livro que eu possa ler nesse sentido. Certo. Aí fui lendo, aí não parei mais, desde então não parei mais, já participei de vários cursos, seminários, Esse e sempre, livro é um best-seller. sim, mas sempre como aluno, nunca em cima do palco querendo ensinar alguém, pelo contrário, eu sou uma pessoa... O Thiago me conhece, eu não sou muito de subir em palco, não, eu sou ao contrário. Eu tô aqui com vocês que a gente tá tendo um bate-papo. Um bate-papo. Mas eu gosto de aprender muito, eu gosto de ouvir muito. Então, comecei a ler sem parar, um atrás do outro, e todo livro que você lê, você tira um insight. Recentemente eu li um chamado Axiomas de Zurique. O livro é espetacular. Teve um colega nosso que leu, ele não entendeu bolhufas. Eu falei, como que você não entendeu, cara? O livro é muito... Só pra você entender, resumir pra vocês, é sobre os segredos dos grandes banqueiros suíços. O que eles fizeram pra chegar onde eles são. E os caras dão uns insights ali que você fala... Respeito a palavra pra falar outra coisa aqui. Falei, caraca, como que pode? A gente nunca pensou nisso. O cara chegou, dono de um banco lá, não sei o quê, porque ele agiu dessa maneira. Então, os insights pequenos, terminando de ler o livro, anota. Eu adoro anotar. Pega e começa a fazer anotações sobre os insights. Para você usar no seu dia a dia. Para você dar exemplo para as outras pessoas de como crescer. Entendi. Né? Então, eu acho que é muito disso. Seminários, livros e tudo que é voltado para a comunidade. Né? O que você quer ajudar as pessoas. Eu acho que é muito interessante isso. É o que a gente faz. O Pai Rico, Pai Pobre, me corrija se eu estiver errado, é Robert Kiyosaki? Isso. Robert Kiyosaki, né? Você leu, Cornélio? Eu li, acho que eu tinha uns 15 anos, 16 anos também, eu li esse livro. Porque ele fala muito do caminho dos ratos. É muito né? bom. Qual que é a corrida dos ratos? Corrida A dos grande ratos. jogada, a corrida dos ratos. Somos nós, no dia a dia, fazendo o teu caminho. O que você faz de manhã? Você acorda de manhã, vou dar um exemplo, não te conheço, Corneto, o que você faz, mas você acorda de manhã, vai pra toma um café, vai pra academia, Certo. vem pra cá, trabalha até essa hora, vai buscar filho, vai buscar alguém, vai pra academia e volta pra tua casa. Então você fica nessa rotina diária, isso é a corrida dos ratos. Se você ficar assim pelo resto da sua vida ou por bons anos, você concorda que não vai ter nada de evolução ali? Sim. Você precisa sair daquele circulinho.
Você precisa sair daquela corrida dos ratos, você precisa fazer diferente. E Certo. para sair diferente, fazer um diferencial, sair da caixa, isso sai da sua zona de conforto. Sim. E são pouquíssimas pessoas que estão dispostas hoje a sair da sua zona de conforto. Eu digo porque eu sou empresário, já quebrei algumas vezes na vida, não nego, já devi milhões, isso é fato, acontece, mas quem tem, desculpa o palavreado, quem tem culhão para fazer isso? Não é todo mundo que tem. A pessoa gosta de ficar dentro da corrida dos ratos, gosta de ser com todo respeito a quem é CLT, quem tem seu salário, todo mundo, mas a pessoa gosta de ficar ali dentro, ganhando seus 2.000 por mês, 1.500 por mês, e tá tudo bem. Não vou reclamar, mas tem um cara diferenciado, como o Thiago. O Thiago não gosta, o Thiago quer ser um cara além disso. Então ele vai sair da caixa, ele vai pra cima e vai fazer o que a boiada não faz. Eu sempre fui uma pessoa que fiz o que a boiada... Eu já fui chamado de louco, de insano, de viajão, de sonhador. Só que isso são todas as pessoas que me julgaram lá atrás. Hoje, você vê a vida desses caras, os caras estão na mesma. Um trabalhando de CLT, outro tá vendo não sei o quê, outro faz isso, outro faz aquilo. E onde tá o Gabriel? É muito louco. É louco, por quê? E hoje e aí bate no teu ombrinho, né? Você é o cara. Pô, sabia que você ia conseguir, mas lá atrás não. E tem pessoas que te julgam muito mal, né? E aquilo fica na mente e fala, pô, olha o cara poderia ter ido comigo e não foi, meu. Mas Você sabe que é engraçado que você lembrou de uma coisa aqui, esses tempos atrás esteve aqui com a gente o Anderson, que é ex-empresário do Luan Santana. E ele contou a história, tal, assim, mas foi fantástico. Ele contou que ele tinha um sonho de ter 1 milhão. E aí ele contou a trajetória dele com o Luan e tal, antes do Luan bombar. E ele contando que ele pegou o Luan, vamos cá, vamos levar, vamos fazer um show. E ele, vamos gravar um DVD ao vivo, conseguiu lá com uma produtora na época, e os caras falaram assim, ó, se der certo o projeto, tá, beleza. E ele, vambora. Investiu. Aí ele falou assim, antes de ter 1 milhão, eu tinha 1.700.000 em dívida. Aí ele contou, eu falei, você tá louco, cara? Ele falou, tô. E da época, esse valor era muito maior, porque, tipo, na época que aconteceu. Cara, eu falei, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um que vai suportar e falar assim, eu acredito nesse negócio, eu vou encarar isso e vamos ver onde vai chegar. Igual você falou, tem que ter culhão, velho. E quando você quebra esse negócio, você tá com esses milhões de dívida e você tem que montar outro negócio. Vixe. Como que você vai ter? Recurso pra recomeçar, coragem pra enfrentar os leões do dia a dia e encarar essa dívida que você tem. Você me fala. Cara, tem que ser ninja, eu falo. Tem que ser diferenciado. Eu vi uma Você passou isso? Passou. Muitas vezes. E uma não. E aquela colocação do Pablo Marçal, não sei se vocês viram, falou assim, ó, quem tem mais dinheiro? Quem tem uma dívida de 10 milhões ou quem tem 1 milhão no banco? Quem é mais rico? Quem tem uma dívida de 10 milhões ou quem tem 1 milhão de reais no banco? Que louco, hein? Cara, que loucura. E ele falou assim, ó, é mais rico quem tem 10 milhões de reais de dívida. Por quê? Aí ele traz uma linha de pensamento, que é essa que o Bogo tá basicamente trazendo. Cara, loucura. Por isso que é pra pouca gente. É pouca gente. Não é todo mundo que vai nessa contramão e chamar de louco o tempo todo, né? É louco, é ser sonhador. Eu já fiz... eu participo de algumas empresas, né, como investidor anjo. E a gente tem reunião, às vezes, dos sócios também e tudo. E o pessoal fala assim... E às vezes eu dou minhas ideias, né? Vamos fazer isso. Você é louco, Bogo. Não, pelo amor de Deus, eu não posso. Eu falei, gente, vamos, eu não sou acionista da empresa, que eu não tenho esse poder, mas se todo mundo juntar, a gente vai, não sei o que, vamos fazer. As pessoas, não. Mas tudo bem, tá lá, tá indo, a empresa tá indo, mas poderia estar muito melhor. Sim. Né? Poderia estar muito melhor. Então, eu sou sócio de uma empresa de vinhos, né, em São Paulo. Certo. Nós temos uma filial em Portugal, nos Estados Unidos e em Londres. O meu sócio poderia estar muito maior, mas muito maior. Não vou dizer que ele não tá, o cara tá muito bem. Só que para ele chegou num bem que tá bem. Ele poderia estar muito mais. Eu tive já várias vezes, a gente teve discussões sadias de aumentar a produtividade, aumentar isso, aumentar aquilo, mas ele não quer. Ele quer trabalhar atrás dos bastidores, não quer expandir, não quer nada. O negócio quer. O negócio quer, mas ele não quer. Mas a cabeça dele vai só até aquele nível. Ele poderia louco ser... isso, né? É louco. É bem legal. Ele poderia ser um nível de wine.com. Uau. A Golden Wine, poderia. Vou falar o nome da empresa aqui, não é? Qualquer coisa. Corta. Vamos comprar umas ações. Tem ações, né? Não tem. Se tivesse, a gente aí ia anotar aqui no nome aqui. Golden Wine. Não Opa. Vamos tocar o barco aqui. Depois pesquisa lá. Mas faz parte. Sim. Cara... Eu acho que assim, essa trajetória tua é uma trajetória bem legal. E aí você pegou e falou assim, vou aprender e vou entrar para essa área. E começou a investir.
Como que foi isso aí? Foi juntando seu dinheirinho e tal? Sempre foi nesse sentido que você falou. Eu só fui investindo, né, até então em contas bancárias, na época não existia nada de Pix ainda, nada disso aí, tô falando de anos atrás, então eu sempre colocou em poupança. Tesouro Direto na época. Tesourinha. Tesouro Direto era o mais, vamos dizer, era um pouquinho melhor que a poupança. E comecei a deixar dinheiro lá. E o meu avô, falecido avô, sempre falava, imóveis é a melhor coisa, filho. Imóveis é o negócio que você vai ter, imóveis. Então, todas as vezes que eu conseguia um dinheirinho, ela comprava um terreno, comprava um apartamento, comprava não sei o que, morando lá, né? Mandando pra cá e ajudando minha família aqui. Aí eu conheci o famoso mercado de CFDs, né, que é um mercado de ações internacionais, mercado financeiro no geral. Eu comecei a estudar e me especializar em algumas áreas, porque assim, quando a gente fala assim, pô, o cara é especialista em mercado financeiro, mas tudo bem, no quê? É um leque, muito grande. É muito grande. Sei. Cara, aí tem coisas que eu não tenho nem ideia, eu admito, eu tô aprendendo todo dia. Eu sou curioso. As coisas que eu não sei, eu vou lá, eu leio o básico do básico, pego uma ajuda sua, um insight seu e fico, pô, legal, aprendi mais um pouquinho sobre isso. Mas o que eu gosto, eu vou atrás e me especializo. Foi onde que eu me especializei. Eu me especializei em câmbio, né? Do termo em inglês chama Forex. Forex Exchange. Né? Forex. Forex. É o câmbio de moedas. São pessoas dentro do mercado vendendo e comprando pares de moeda, né? Você está aqui no Brasil, a gente trabalha com BRL, reais brasileiros. Se for para os Estados Unidos, dólares americanos. Então, eu tenho reais, eu preciso vender os meus reais para comprar dólar americano. Esse processo de câmbio que surgiu o Forex. E muitos não sabem, mas o Forex é o maior mercado do mundo. Vou repetir, maior mercado do mundo. Nós estamos falando de 6,6 trilhões de dólares rodados ao dia dentro desse mercado. Ao dia. Ao dia. Ô, louco. É o maior mercado, é que só pouquíssimas pessoas sabem disso. Por quê? Esse mercado é voltado para os big players, para os grandes bancos, instituições financeiras. Não é voltado para nós. Uma parte hoje da população sabe o que é Forex e pode operar como pessoa física, mas a maioria quem opera são os big players, os grandes bancos. São milhões, bilhões, trilhões de dólares, né, que eles operam. Então isso é muito incrível dentro desse mercado. Foi onde que eu comecei a estudar. Ô, Bogo, e você hoje tem uma licença que você é um dos únicos no Brasil que opera dentro dessa ambiência, né? Você tem essa autorização para operar lá fora, é isso, né? Explica pra gente um pouquinho sobre isso aí. Tá. Voltar um pouquinho para a gente não se perder na linha. Com tudo isso, me especializei, comecei a operar por conta, né? Pessoa física, só que não morava no Brasil. Então não precisava ter nenhum tipo de certificado aqui no Brasil. Operava lá fora. Procurei uma corretora, que como a XP aqui no Brasil a gente opera B3, existem lá fora as corretoras que operam determinados ativos, como bolsas americanas, bolsas inglesas. Aí, quero trabalhar com commodities, vou trabalhar com ouro, com soja, com metais preciosos, enfim. Aí cada um vai para uma área. Eu me especializei nessa área e falei, eu vou começar a estudar e operar nisso aqui. Contratei uma corretora, que é apenas um intermediário, colocava meu capital lá. E é o que você brincou com o ouro uma vez. Você comprou e vendeu, eu não sabia. Eu comecei nessa parte, só que eu comecei me dando muito bem. Todo mundo diz que o iniciante tem muita sorte, né? E realmente, eu ganhei muito dinheiro no começo, mas muito dinheiro. Só que, o que o iniciante tem que o experiente não tem? Ousadia. Paciência. Disciplina. Ou seja, a ganância começa a falar mais alto. Se você conseguiu bater 30 mil dólares de lucro numa operação, sozinho, por conta, sem saber, sem ter teu guru lá te ajudando, você consegue ganhar 50, 100. Foi onde o meu grande erro. Aí comecei a aumentar as apostas, o mercado, ele é volátil, ele virou, eu perdi tudo. Tudo que eu tinha ganho nos últimos meses, eu perdi numa jogada só. Aí foi aquele primeiro tombo. Vamos aprender isso aqui de verdade como profissional? Foi onde eu comecei a me especializar. Né? E tem vários nomes no mercado que você pode te auxiliar nisso. Então, vídeos gratuitos na internet, vídeos pagos, mas eu comecei a ir atrás de quem realmente entende. Eu queria ver resultado, porque é fácil fazer resultados fakes aí hoje na internet. Eu posso falar que a minha empresa hoje tem 10 milhões de dólares, estou operando lá, faturando 250 mil dólares por dia. As pessoas fazem isso na internet. Eu falei, eu quero fazer diferente. Eu quero operar, mostrar meu resultado e não preciso falar para ninguém, é meu. Só que aí chegou teu irmão, chega tua mãe, chega teu primo, chega teu vizinho. Você tá ganhando dinheiro, hein? Me ajuda aí, me ajuda aí. E eu comecei a operar o capital deles, por conta. Nisso eu voltei pro Brasil. E o seu João Garcia, eu sempre falo que é o meu guru, é uma pessoa extremamente
cuidadosa, Maravilhoso. disciplinada. Maravilhoso. Eu falo porque ele é fora da casinha. Ele tem mais de 80 anos, trabalhou mais de 30 anos dentro do Banco Brasil como gerente geral, então o cara entende muito de números também. E ele falou assim, Bogo, vamos abrir uma corretora aqui no Brasil? Eu falei, não, seu João, você tá louco, nem passar na minha cabeça isso. Isso eu tô falando 2019 para 2020. Ele, não, Bogo, você tem o know-how, eu tenho o caminho das pedras. Eu falei, seu João, mas não é tão simples. Eu falei, precisa, né? É muito dinheiro, seu João. Não, nós vamos conseguir. Você tem fé? Eu falei, fé eu tenho, mas até onde eu não sei, vamos embora. Rapaz, resumir para você. Em poucos anos, nós conseguimos montar a corretora de investimentos. Não é nada parecido com o que a gente vê tradicionalmente hoje no Brasil. Certo. Porque hoje a gente fala de XP, sou afiliado da XP, autônomo da XP, não. Nós não trabalhamos com B3. Nada que é ativos do Brasil. Nós trabalhamos só com ativos internacionais. Que legal. Isso que é o diferencial. Consequentemente, o pró e o contra que eu falo, sempre positivamente falando, os rendimentos são muito maiores lá fora. Né? Então, conseguimos a licença, que o Thiago falou, são pouquíssimas pessoas no Brasil que possuem essa licença para operar esse tipo de ativo que nós temos. Eu tive que tirar uma licença aqui dentro do Brasil para ser consultor de investimentos, né? Como se fosse É uma licença da Ambima, né? Ambima, né? A gente tem o CPA 10, CPA 20 e tem o CEA. Então a gente tirou todos isso. É chato, trabalhoso, tem que estudar muito número, fazer um monte de conta lá, mas na hora da prova a gente passou tranquilamente. E tem que ficar renovando a cada tantos anos lá, mas isso também não impeça. Então, nós estamos regulamentados na empresa, trabalhando e mandando o ativo de todo mundo lá para fora. Né? Então, isso foi um grande diferencial, foi a chave da nossa vida. Aí você vai falar assim, pô, então você deve estar muito bem financeiramente, você tal. Eu te falo, Corneta, se eu soubesse o trabalho que ia dar montar um negócio desse, há uns 4 anos atrás eu ficaria operando da minha casa do jeito que eu tava. Andando com meus carros, com minhas casinhas, com tudo que eu tinha, rapaz. Eu tive que tirar dinheiro até onde eu não tinha pra montar essa estrutura. Muito, né? Será que ele é desses daqueles que tem dívida de 10 bilhões? Se é que tem dívida de 10 bilhões, é desses que é os bons, não é isso que você falou? É isso que é. Dívida não, mas eu vou te falar o que foi. Para você ter uma... Antes de você ter a licença, tudo, você precisa ter um banco, eles chamam de FGO, Fundo Garantidor de Operações. Certo. E esse banco, geralmente, a gente escolhe algum país na Europa, tal. Eu escolhi na Suíça por ter conhecimento lá com o meu ex-parceiro lá da corretora. Ele me ajudou muito nessa parte de abertura de empresa, offshore e tal. Ele falou, Bogo, a gente consegue te ajudar, tal, só que se prepara o bolso. Eu imaginando, beleza, eu tenho dinheiro para operar. Ele falou, não é dinheiro para operar, é dinheiro para deixar pro banqueiro aqui, pro banco. Pra gente te dar o PL que eles falam, Liquid Provider, né? Provedor de liquidez. Você precisa deixar um dinheiro aqui. Como você quer abrir uma corretora, tal, se sua corretora quebra, seu banco quebra, qual a garantia que a gente vai dar para seus clientes lá? Eu falei, beleza, vai falando. Resumir para vocês, 10 milhões de dólares. E eu falei, como que eu vou levantar 10 milhões de dólares para deixar parado? Não é nem operando, é um dinheiro parado. Eu falei para você não acreditou. Você tava falando dos caras que tem 10 milhões de dívida. Não é 10 milhões de dívida, é 10 milhões de dólares. Alocados, não de... Você tá entendendo milhões de reais. Você tá entendendo do que nós estamos falando? Não, e eu falo pra você, foi assim um desafio muito grande, Corneta. Só me mostrar o cara, eu te mostro. O olhar dele já diz, ó, o Tiger ali, ó. Não, mas foi um desafio muito grande, porque eu mesmo, com a minha pouca idade, eu falei, cara, eu acho que isso aí é pra um cara sênior, acima de 60 anos fazer isso, não sou eu ainda não. Aí o seu João me incentivou muito, vamos. Falei, seu João, mas a gente precisa de alguns sócios pra isso, né? Vamos embora. O seu João trouxe tudo. Então, nós montamos essa estrutura. Hoje a empresa está muito saudável. Quando eu falo assim, o payback dela ainda, porque assim, hoje ela se auto-mantém, certinho. Certo. Mas para eu ter o lucro que eu estou esperando, eu preciso ainda cobrir meus 10 lá que a gente colocou lá. Então, imagino. E isso vai um tempinho. Vai. Mas assim, você imagina, na hora que cobrir lá, quiser fechar a empresa, irmão, eu já tenho mais de 10 parado lá, fácil. 1 aninho e meio, meu irmão. 1 aninho e meio tá pago isso aí, ó. 2 anos e 7 meses. Ah, lá. Ó, no número. Você viu que Você até que eu não tô tão ruim de... É verdade. Essa é a expectativa. O meu aqui é só no feeling, né? O dele é no cálculo. Ele conheceu o seu João, ele sabe. O seu João é pior do que eu, ele com o número. Eu sou mais no computador, tal, tudo digital, calculadora. O seu João, ele tem um bloco desse tamanho de papel, ele faz tudo na mão, as contas. Que demais. É loucura, é loucura. Que demais. Ele vai sentar com você, Corneta, você vai sentar lá no escritório, quero fazer um investimento de quanto? R$100, R$200, espera aí.
Ele começa a escrever R$100 durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai fazendo tudo na mão. Ele não faz nada E o computador tem feito, nós temos fórmulas prontas. Ele prefere mostrar tudo na mão para você. Esse é o diferencial do nosso diretor, né? É ou não é? É. O cara sabe o que ele tá fazendo, literalmente ele sabe o que ele tá E fazendo. mostra para você na prática. Que louco. Tá louco. Ô, Bogo, e deixa eu te fazer uma pergunta. Sensacional, baita história, né? Corneta quase acertou o tempo aí de 1 ano e meio. Chute grande. Tá vendo que eu tô chutando bem, hein? Sensacional essa história. Vamos descortinar um outro lado desse contexto. Como que você associa propósito nisso tudo? Tá? Isso a gente falando de não só de segmento, mas falando de pessoas, falando de destino, falando de futuro. Como que você dentro... Porque hoje, eu quero trazer esse contexto para a mesa, porque é o seguinte, hoje, quando você olha para as empresas referência a nível nacional em vários segmentos, essas empresas elas falam de propósito, além dos números, Sim. além dos resultados financeiros, além da performance, todas empresas bem-sucedidas falam de propósito. É além do operacional. Sim. Como que você enxerga? Acho que é um tema fantástico aí pra gente. Excelente pergunta. Propósito, porque assim, chega a Corneta e eu lá, um exemplo. Guardamos lá 2 milhões de reais. Nossa vida tá ali. Tá. 2 milhões de reais. Eu falo, a gente tem sonhos. O teu cliente tem um sonho. Esse propósito, como que você esmiuça tudo isso? Como que você enxerga? Qual que é a sua visão? Que luz que você coloca sobre isso? E eu vou acrescentar um time nisso aí, hein? Vamos lá. Dinheiro tem propósito? Uau. Ou propósito é ter dinheiro? Uau. Boa pergunta também. Vamos lá. Vou falar do Thiago primeiro, mas é legal, é interessante. Primeira coisa é o seguinte, o propósito a gente tem que colocar em qualquer tipo de atividade que nós estamos, não financeira, mas qualquer tipo de atividade, é um propósito. Sem propósito você não tem metodologia nenhuma, você não tem estratégia, você não tem foco, você não tem execução. Então você tem que ter realmente um propósito para alguma coisa. E desde que nós criamos a empresa, eu digo nós porque quando eu digo eu, o seu João e a equipe, né, qual que seria o primeiro propósito para isso, Thiago? Ajudar o maior número de pessoas, não apenas nos lucros, mas passar um pouquinho da minha visão, da minha pouca experiência do mercado financeiro para elas, ensiná-las de uma maneira, culturalmente falando, que o mercado brasileiro sim é possível a gente guardar dinheiro, e consequentemente sobre isso, ajudar um pouco a sociedade também. Né? Eu sou pequenininho ainda? Sou. Mas eu acho que com a pouca ajuda aqui, o trabalho de formiguinha de vários, a gente vai ajudar a educação financeira dentro do país. Né? Hoje eu estou falando da minha empresa que é pequena comparada da XP, mas a XP começou quantos anos atrás só? Sim. Da onde que ele veio, o que ele fez. Né? Então foi algo assim, eu sou fã da história dele. Então a gente tem que pensar tudo nisso. Então o propósito sim está conectado diretamente eu ajudar o maior número de pessoas hoje. Muito bom. E assim, eu falo para você, dinheiro é apenas consequência. Tem que passar o processo. É verdade. É a disciplina. É verdade. É a paciência que muitos novatos não têm. Que acha que investimento é a curto prazo, toma decisões erradas, precipitadas e acabam perdendo aquilo lá. Investimento é médio e longo prazo. Paciência e disciplina, você chega lá. E esperar o processo. Não tem segredo. É esperar o processo. Né? Faz tua pergunta. Minha pergunta é se dinheiro tem propósito ou o propósito é ter dinheiro. Excelente pergunta. O dinheiro tem propósito? Tipo assim... Vocês hoje investem pensando no propósito? Tipo, vamos investir aqui ou lá, tipo, porque esse dinheiro não é um dinheiro legal? Ou não? Investimos porque o negócio é show me the money, me mostra o dinheiro e não interessa de onde ele vem. Eu estou pensando para te responder isso porque eu consigo responder as duas maneiras, nas duas perguntas. Sim. Tá? Mas focado no que a gente faz. Nós temos sim, a gente não pode ser hipócrita o suficiente para falar que dinheiro não traz felicidade, que traz e muito. Sim. Né? Eu prefiro morrer
com dinheiro e ajudando o próximo do que morrer endividado sabendo que eu poderia ter ajudado. Né? Então, sim, o dinheiro é onde a gente investe hoje é 100% pensando no lucro na empresa, consequentemente do cliente. Não é porque você está falando que você quer investir aqui que vai ter um propósito. Não, não. Você vai investir onde a empresa está trabalhando, porque a gente sabe que ali vai ser rentável para você. Mas o nosso propósito, voltando à pergunta anterior, é ensinar o maior número de pessoas a ter cultura financeira, a ter sua educação financeira. É diferente. De que maneira? Paciência, disciplina, espera, vamos investir aqui, ó. Chegou quantas vezes? Eu vou até citar um exemplo. Chegou um cidadão, quis colocar R$1 milhão com a gente para investir. Nós estamos falando na época, eram uns $200 mil, né? Que o nosso investimento é em dólar. Colocou $200 mil, passou um mês, pediu retirada. Do dia para noite. Quebrou contrato, quebrou um monte de coisa e tal, porque o contrato, existe um contratinho de lá, 12 meses no mínimo, né? Certo. Por um valor de 200 mil. E falou que não queria mais. Ah, não sei o quê, não sei se viu alguma notícia de alguma coisa, enfim, quis retirar o capital. Rapaz, isso gerou um desconforto para nossa empresa, para a gente. Por quê? Para mostrar para a pessoa, porque achou que tinha um investimento maior. Passado alguns meses, nós descobrimos que ele comprou criptomoedas de uma empresa lá do Nordeste e a empresa quebrou. Era uma pirâmide financeira. Nossa. Então, assim, o cara tirou um capital que estava totalmente seguro conosco, colocou lá na outra empresa, em questão de 7, 8 meses a empresa quebrou. O cara perdeu, literalmente $1 milhão, $1 milhão. Então, assim, a gente sabe o que faz. Né? O capital investido com a gente todos têm um propósito, sim, mas definidos pela empresa. Legal. Entendi. Legal. Foi isso que você perguntou. Era essa a ideia. Temos meu dinheiro. Show me the Porque money. hoje as Show pessoas, me the né, money. Corneta, elas procuram, assim, acho que as pessoas estão mais sensíveis a isso, né? Não só em negócios, mas os valores que a empresa carrega, né? Então, por exemplo, muita gente deixou de comprar numa determinada empresa porque essa empresa tem trabalho escravo em determinada região aí, Sim. né? Então, sabendo disso, o consumidor vai lá e não compra mais porque sabe que essa determinada empresa alimenta, né, uma rede de, vamos colocar assim, de um trabalho escravo, Aham. né, em Sim. determinada nação. Então, assim, quando você tem Aconteceu isso com roupas, né? Muito de roupas, né? roupas, Trabalho escravo é. na Índia, na na Índia, África. exato. Então, quando você sabe os princípios, os valores, aquilo que rege, né? Por que as pessoas, né, acompanham aqui, né, o Inspira Business? Porque sabe que aqui vai ter um conteúdo que pode contribuir, que é relevante, né? Sim. Uhum. Ainda mais hoje com a aula de Gabriel Burgo, né, Corneta? Não, estamos aqui com o Gabriel aprendendo um monte, né? Aprendendo um monte. Eu vou passar meus R$50 lá para ele administrar todo mês, depositar para ele lá, para ele administrar. E por falar em dinheiro, né? Aham. Show me the money, né? Show de bola, né? Vamos falar dos nossos patrocínios, Com né? certeza. Então tá na hora da gente falar dos patrocínios. Gabriel, você está aqui hoje no Estúdio Ágape, né? Então a gente tem esse estúdio aqui. Se você está nos assistindo, nos ouvindo, né? E pensou assim, cara, vou fazer um podcast. Por quê? Porque, poxa, eu posso produzir muito conteúdo para minha autoridade na internet, né? Posso fazer cortes, posso deixar esse conteúdo para as pessoas compreenderem melhor o que eu faço aqui na minha empresa, tal, enfim. E posso me relacionar com os meus clientes. Pois é, você encontrou o formato certo para fazer isso, que é um podcast, né? Podcast é como se você estivesse ao vivo aqui gravando uma boa reunião, um bom papo com alguém que te é de interesse, querido, né? E depois você vai produzir um material fantástico para suas redes sociais, para colocar aí num vídeo, né? E deixar lá guardado para todo mundo conhecer mais sobre o teu negócio e a tua marca, né? Então, quer fazer isso? Temos aqui o estúdio, está à disposição de vocês para você locar e a gente produzir para vocês o material, tá? O espaço é legal, você pode vir aqui conhecer, você vai gostar do que você vai encontrar aqui, tá? Então temos aqui o estúdio. Esse estúdio está dentro da agência de comunicação e marketing, que é a Ágape. O que a Ágape faz? A Ágape cuida do planejamento estratégico de marketing das nossas empresas, dos nossos clientes, transforma todo esse planejamento em uma série de estratégias, ações, todo o plano mesmo. Depois pensa nas campanhas promocionais que vão ter e faz então todo o planejamento das campanhas. Isso é a parte estratégica. Depois nós temos a parte de agência, de um time criativo de design que vai desenvolver todas as peças para as campanhas, VTs, rádio, TV, identidade visual,
material para a internet, para as redes sociais, a página que a gente chama de landing page, que é uma página para vender coisas na internet, né? Depois, fazer toda a produção de conteúdo. Nós somos uma produtora, então a gente produz o conteúdo para os nossos clientes, os vídeos curtos de internet, os documentários, os vídeos institucionais, os documentários web, né? A gente está lançando um documentário aí bem legal, o pessoal vai curtir aí, que foi um programa de emagrecimento, que em breve vai entrar no ar aí, que a gente tá lançando, que é um material bem legal, viu, Gabriel? Para pensar em mercado financeiro. Depois eu vou te dar uma ideia, que a gente vai fazer um reality, né, de emagrecimento, e vai documentar todo o reality e tal, um material bem legal, né? Então todo esse conteúdo, para o cliente da Estúdio Agape, Comunicação e Marketing, né, tá dentro dos pilares que ela faz: estratégia, o trabalho criativo de agência, o design, né? E o trabalho de produção de conteúdo, a parte de conteúdo hoje, que internet é isso, gente. A sua empresa hoje é a própria emissora, ela não precisa mais tanto das emissoras de TV, de rádio para se comunicar, ela tem a própria comunicação ali na internet, nas redes sociais dela, só que ela tem que produzir um conteúdo que fale bem com a audiência, né? Então, para fazer isso, você precisa de ter uma equipe bacana aí para fazer, a gente terceiriza tudo isso para você e resolve tudo aqui no Estúdio Agape. Depois a gente tem aqui no grupo também, que é a Zupstation. O que é a Zupstation? É a nossa plataforma, né? É o nosso aplicativo de gerenciamento de conversas nas redes sociais, como Instagram, Messenger, SMS e WhatsApp, Telegram. Então, tudo numa única ferramenta, centraliza lá todas as conversas, gerencia, você acompanha, consegue tirar insights, relatórios, né? E depois você também consegue ligar ali toda a parte dentro da ferramenta, tem o funil de vendas. Então a parte de vendas que é feita no meio digital, ela fica controlada dentro da ferramenta, né? E você pode conectar ainda a inteligência artificial e automatizar uma série de processos de atendimento, tal, que tem relação com esse fluxo de a conversa do WhatsApp, pegar um dado da tua empresa que está no CRM, converter isso até mesmo em venda, sendo feito ali pelo canal WhatsApp. Então a ferramenta completa para você que está precisando aí potencializar o seu atendimento digital, né? E a sua venda aí, que hoje venda depende desse meio digital da internet, tá? Então, essa plataforma é sensacional, Zupstation, tá? E nós temos também o outro negócio aqui do grupo que está começando, que é o nosso bebê, está começando agora há menos de um mês, que é a Vergency. A Vergency é uma agência, né? Para você que está com dificuldade de produzir o seu próprio conteúdo, aí você fala assim, poxa, para eu conseguir falar com a minha audiência, eu preciso de alguém que produza o conteúdo. Eu preciso de um influenciador. E a Vergency é isso. É uma agência que conecta influenciadores, criadores de conteúdo com as marcas. Ela tem lá todo o banco de dados com uma série de influenciadores, produtores de conteúdo, né? E de marcas parceiras. Quando você precisa de produzir algum conteúdo, você já tem todo esse time de influenciadores, de pessoas que vão te ajudar a produzir os conteúdos para sua marca, né? Às vezes a empresa tem essa dificuldade. Poxa, mas eu vou falar sobre o quê? Eu vou produzir qual conteúdo? Eu não tenho quem faça isso internamente aqui e tal. Não se preocupa mais, porque esse pessoal ele está pronto para produzir conteúdos relevantes para a tua marca, né? E aproveitar o potencial que a internet te dá aí para sua marca aí, né? Então a Vergency faz isso, conectar numa agência, né? Influenciadores, criadores de conteúdos e marcas, né? Essa é outra peça aí das nossas ideias aí para o marketing das empresas, tá? Então tem aí o Estúdio Agape, né? O estúdio aqui de podcast, a Zupstation e a Vergency, que é a nossa agência agora de influenciadores e criação de conteúdo, tá? E não esquece de curtir o podcast, compartilhar com os amigos, né? E se inscreve lá, né? Se inscreve lá no canal, manda aí para um amigo, para alguém que está vendo alguma coisa interessante. Essa história bacana do Gabriel aí que ele contou para gente pode ser inspiradora, né? Para modificar a vida de alguém que está passando por um momento difícil ou que está precisando de um encorajamento para tomar iniciar uma ideia, colocar alguma coisa no ar aí, né? Colocar alguma coisa e modificar a vida, né? Então a nossa ideia aqui com o InspiraPod e o Inspira Business é justamente isso, poder modificar a vida das pessoas, né? Extraordinário, Corneta.
Sigamos. Muito. Sigamos. Fantástico. Você viu que aqui você encontra aquilo que você precisa, né? Tudo aqui. Aqui é completo. Sensacional, sensacional. Seguimos? Seguimos. Ô Bogo, passa para nós, por gentileza. O que você tem colhido como resultado? Você trouxe propósito, né? Quando nós falamos de resultados, mas isso trazendo para um contexto de pessoas, né? E os frutos que você tem colhido. O que você consegue hoje, acredito que seja possível mensurar, essa colheita, tá? Esses resultados que você tem trazido dessa jornada, aplicando a todo esse propósito que vocês têm vivido e o objetivo que vocês têm, né? O foco, a luz que vocês têm colocado sobre esse objetivo. Fala para mim um pouquinho pra gente, né? Para nós, um pouco desses resultados que vocês têm colhido. O que você traz, além dos números, né? Sim. Não existe, eu acho que, felicidade maior, né? Para você estar ajudando um pai de família, um casal, pessoas novas, Sim. com números. Isso é óbvio. Eles foram lá por um objetivo, estão conseguindo, estão muito felizes com isso. Mas vai muito além. Vai muito além que isso. Quando a pessoa conhece a nossa empresa, conhece o Gabriel, eles veem que a gente, cara, não posso ficar só dando qualidade, porque eu tenho muitos defeitos também, mas ver que a gente entrega mais valor do que preço, né? Muito e bom. você sabe muito bem a diferença de preço e valor, né? Preço é o que você está pagando, o que você está recebendo, e valor é o que você entrega mais para as pessoas que não tem valor, que não tem preço. Então, o que a empresa entrega hoje, o que eu entrego, vai muito além. Os cursos, né, que eu acho que eu faço com a maior excelência para as pessoas. É um legado que eu posso deixar sobre isso dentro desse mercado, os poucos conselhos aí que a gente tem passado para eles. Os próprios investimentos diferenciados que hoje nós oferecemos para eles, né, é um mercado diferente comparado com o Brasil, né, e eu acho que o mais importante, né, é o networking, a amizade que nós temos feita nesses últimos anos. Conheci pessoas fantásticas através desse pouco conhecimento que eu tenho com o mercado, desse mercado que nós temos abertos. Eu tenho conhecido pessoas assim que eu nunca imaginei conhecer, né? Eu digo desde pessoas famosas, celebridades, como o Thiago Fraga, Corneta, pessoas nota 10, e esse é um mercado que a gente vai gerando uma amizade contínua, né? Não é aquela pessoa que você só viu no evento, cumprimentou e vai embora, não. Você vai ligar pro cara depois para tomar um vinho com ele, tomar um café no outro dia. Thiago conheci um tempo atrás, e hoje o Thiago, direto, a gente está tomando café junto pela cidade aí. Então, eu acho que a gente entrega muito mais que isso. Não apenas números, mas valor. É diferente. Que legal. Você tem cursos também, isso? Você faz cursos também da área financeira, como que é? Nós estamos gravando os cursos agora. Até falei para você da parte do IA, né? Que tem nos sim. auxiliado bastante. E logo, logo a gente vai colocar no mercado. Nós queremos fazer 2 tipos de movimento, né? Um módulo baseado num curso específico, por esse mercado que a gente opera, para ver se a pessoa... Forex. Tá. CFDs no geral. CFDs, tá. Contrato por diferença. Se a pessoa que tiver interesse. E o outro, cursos, vídeos gratuitos no YouTube, falando um pouquinho de mercado financeiro, né? Certo. Vídeos curtos, né? Uma insight sua, um pouco que eu falo, o seu João, pessoas dentro do mercado, nossos operadores. Então, dando alguns insights, só que dentro do nosso canal. Certo. Então, com uma sequência. Então, vai ser bem interessante isso. Estamos vamos dizer, 60% já desses vídeos gravados, e a gente daí precisa fazer o toque final nele. Que dentro da operadora é isso, né? Vocês operam, né? Operam ali com as carteiras e tal, e mais esses cursos aí, legal. Isso. Fantástico. O curso é que vai ser um plus, né? Já era uma ideia minha há bons anos, mas eu, como mencionei para vocês, nunca fui de aparecer em público. Mas o rapaz insistiu lá, do marketing, falou, não, você tem que ir, você é a cara da empresa, as pessoas estão por causa de você, confiam no seu trabalho, então nada mais justo do que você colocar ali, né? Sim, Então, é uma coisa que hoje a gente fala bastante, né? Que a gente, todo mundo do marketing, da comunicação, principalmente no digital, né? É muito fácil você ter logos bonitas, né? E comunicações visuais e atraentes, o pessoal estuda para isso, né? Enfim, a gente tá aqui para isso, né? Para gerar esse valor ali e tal. Mas às vezes a pessoa tem uma certa dissonância, ela fala, pô, mas até onde isso é verdadeiro, né? E quando você dá essa cara de alguém para a marca, né? A pessoa ganha essa dose de credibilidade e autoridade que precisa, né? Corneta, então você falou tudo na parte... fantástico.
de credibilidade, porque as pessoas, é incrível que pareça, às vezes só querem ir na empresa para ver se a empresa existe, É, para apertar tua mão, tomar um café com o seu João e fechar negócio. é, Por quê? Conheceu pela internet, um amigo que indicou, não sei o quê, mas não sabe se é real. exato. Aí o que você falou, adianta ter logo bonito, fachada bonita, todo o visual, se a pessoa realmente não acredita que a empresa existe? É sobre isso. É aquela coisa mais básica e tradicional lá do pegar na mão, apertar e falar, opa, é real. É real. Porque principalmente porque você mexe com o dinheiro da Sim, pessoa, né? sim. Então ela precisa de ter isso. Não tem nada melhor do que levar a pessoa que está à frente do negócio para a frente da câmera para poder encurtar essa distância. Não tem nada É melhor um que desafio pra mim, eu sou muito sincero, porque pra na hora de a gente tá conversando aqui tranquilo, mas na hora que eu tô sozinho lá, com um microfone desse aqui, com um monte de luz e ficar falando do mercado, eu sinto um pouco de vergonha ainda. Eu vou te falar uma coisa, pensa no propósito. É. Faça isso pelo propósito. Infelizmente, existem coisas que a gente faz porque a gente gosta. Tem coisa que a gente faz pelo propósito, não é? Não verdade, tem jeito. Mas está sendo pelo propósito, porque eu sou tímido, eu tenho vergonha, não adianta, eu vou Sim. fazer o quê? Sei, eu imagino. Mas essa questão das pessoas que querem ir lá, né? Bem colocado pelo Corneta, a questão do propósito. Até saiu uma reportagem esses dias, a gente acompanha muito futebol, que um jogador de futebol, ele teve um prejuízo. Que pena que você torce errado, né? Não, ainda esse não era do meu time. Apesar que meu time tá e não tá bem, é um negócio meio louco. Mas esse jogador que parou, se aposentou, se não me engano, 21, 22, ele perdeu 45 milhões de reais numa determinada criptomoeda, né? Que é justamente o que aconteceu com o seu cliente, com essa empresa lá do Nordeste, assim por diante. E hoje, algo mais do que nunca, porque o papel, ele aceita tudo. Sim. Essa empresa contratou, Corneta, um ator para se passar como dono da empresa. Você deve ter visto essa reportagem. E 45 bilhões. Onde que eu quero chegar? Que hoje o que faz a diferença é a credibilidade. Sim. E a credibilidade vem da onde? Do relacionamento. Então, por exemplo, você vai pegar o seu pessoal, um exemplo do Store, você vai gravar o seu curso, um exemplo, né? Você pode vir aqui no Corneta, você tem toda a estrutura necessária para você poder fazer. Cara, pelo nosso relacionamento, você está sendo validado, né? Questão de estrutura. Sim. E hoje, mais do que nunca, até porque tudo é muito, não superficial, mas enfim, tudo online. E quando você tem a credibilidade... É muito virtualizado as coisas. Muito Verdade. virtualizado. E o que você não pode negociar é credibilidade. Confiança é uma conquista. Sim. Ainda mais no mercado financeiro, né? Então, esse caminho dos cursos, ele é muito importante porque ele ajuda ainda mais a fundamentar isso, Sim. né? Isso traz mais sobre a identidade de vocês, Sim. né? Sobre o caráter de vocês, como vocês pensam sobre o mercado financeiro e vai criando, né, essa afinidade, né? Então, credibilidade e confiança é tudo, né? Sim. É a base de tudo. É onde que nós temos, eu acho que é um dos nossos principais valores. Com certeza, para a empresa desde que começamos. Eu falo, sem credibilidade hoje nesse mercado, você não é nada. Não é nada. Você vai ser mais um aí na concorrência, podendo ser enganado por essas pessoas que estão aí os famosos marqueteiros, piramideiros aí do mundo, né? Que enganam muitas pessoas. Mas estamos firmes e fortes. Isso aí. Fantástico. Quando a gente começa a pensar nesse negócio de como a confiança é importante para esses meios, né? Você entende que assim é interessante. A gente vive um mundo real, né? Em alguns casos hoje, por exemplo, coisas online, elas trazem até mais segurança do que coisas reais, né? Se você for pensar, por exemplo, o caso por exemplo, você tem um documento validando lá que você tem a sua propriedade num cartório, ok? E você considera, pela sua confiança, pela sua credibilidade, sua crença de que aquilo é extremamente seguro, certo? Mas, como é que fala? Um blockchain, né? Em termos de segurança estatística, como que fala? É uma validação de um documento que é feito online, que eu não sei nem quantos mil vezes maior do que a validação daquele contato físico que você tem ali
lá no Sim, cartório. eu entendi sua comparação, realmente é. Mas para explicar isso para uma pessoa, não vou dizer ignorante, tá? Uma pessoa leiga que não tem conhecimento, é muito difícil. É muito difícil. Ou seja, existe alguma coisa dentro dela que vai entender que existem coisas para ela que validam muito mais. Interessante. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa, né, na minha época de doutorado, exatamente sobre isso, que era a questão da confiança no ambiente digital, né? Uhum. Que fala que assim, a confiança é uma coisa que a gente sempre analisa, que imagina assim, parâmetros objetivos, né? Que é o quê? Um parâmetro objetivo, a licença que ele tem. Um parâmetro objetivo, o volume do capital que ele tem na carteira. Parâmetros objetivos, coisas objetivas. Mas a segurança também, essa confiança também vem de coisas emocionais. Sim. Por exemplo, a relação que ele tem com o meio, ir lá e pegar na mão dele. Ok? Pegou na mão dele. Mas não significa nada, porque o cara bom de golpe, ele monta um lugar bacana para dar o golpe e levar o cara. E monta os negócios assim extraordinários. Extraordinários. Teve um golpe que foi dado em muita gente, que os caras montaram um negócio, um esquema que era nas Bahamas, levava empresário daqui, levava os caras para lá. Meu, é fantástico. Só que o meio físico passa para ele essa credibilidade que falta para ele por causa da emoção de pegar, de tocar as coisas que ele não consegue ver no meio virtual. Como ele não consegue entender, ele fica distante. Né? É verdade. É muito louco. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Infelizmente, com essa tecnologia, a gente estava, antes de começar aqui o podcast, a gente estava comentando dos IAs aí, né? Loucura. Hoje você consegue criar um clone seu e quem vai dizer que é mentira? É o que tá acontecendo. Você que tá aí hoje assistindo aqui, não sou eu que tô aqui, viu? É só o meu clone. Tá fazendo o primeiro teste aqui. É um teste. Não somos nós. Cada um está na sua casa. Pode ver que ele não é tão bom nas piadas quanto eu costumo ser. Né? Não é tão bom nas piadas como eu costumo ser. Que nada, mas ó, tá vendo o Léo, aquele rapaz que tá ali? Ele criou um disco meu. Tem um disco meu com músicas variadas. O que você quer que tem lá? Tem funk, tem música sertaneja, tem samba, tem ele canta... várias coisas. Não, sou eu que tô cantando. Você que tá cantando. Eu que tô cantando. Eu desafino tão bem quanto eu desafino no mundo real, sabe? Até um pouquinho melhor até, sabe? E eles fizeram uma brincadeira, pegaram a voz aqui do estúdio aqui, deram para IA lá, a IA falou assim, ok, já entendi. Loucura. Aí ele dá as músicas. O IA canta com a sua voz. Canta. E fizeram cantar um hino que não é o do meu time. Não é o do meu time. Os caras fizeram cantar um hino do time concorrente, rival. Não vamos falar de time aqui não, senão o Thiago fica bravo. E aquilo lá é um absurdo. Primeira coisa que você vai descobrir que é mentira é isso. Quando canta aquele hino lá, não é você. Não sou eu, né? Mas os caras fizeram. Incrível. Incrível. E se você escutar, eu escuto, eu me confundo. Parece que é. Quando acabar aqui, depois eu mostro pra vocês no meu celular o vídeo que fizeram, o meu. Com você? Com você? Do IA. Olha, que demais. E não sou eu, é um avatar, é um clone. Loucura. Quem tá assistindo aí, ele não veio, tá? Hoje ele faltou. É muito parecido. Ô, Bogo, fala uma coisa pra mim, aproveitando mais um pouquinho da sua presença. Vamos lá. Qual conselho você daria para alguém que deseja começar a investir? Por onde começar? Enfim, como que você começa a fundamentar esse caminho? Boa pergunta também, Thiago. Vou dar um exemplo na prática do que eu fiz, tá? Primeiramente, que nunca é tarde para investir. Perfeito. Muitas pessoas acham que por causa da idade, que não sei o quê, ou nunca vai ter dinheiro, não. O mínimo possível você consegue investir. Vou dar um exemplo que eu fazia, tá? 20%, vamos fazer uma matemática boba, 20% do seu salário. O que significa isso? Você que, vamos pôr número redondo aqui, R$1.000. Ganhou R$1.000. R$1.000. Você não ganhou R$1.000, você ganhou 800. Põe na sua cabeça, você recebeu 800. Os 200 você vai investir. Pô, mas aonde? Hoje no Brasil, o que está em destaque hoje é renda variável. Ações e fundos imobiliários. Perfeito. É o que está no momento, é o destaque. Porém, o brasileiro ele é muito conservador, então nunca vai deixar de colocar as ofertas públicas, CDBs, Tesouro Direto, investimento de renda fixa, que é muito popular, né? Principalmente com a instabilidade do país. Então, os brasileiros conservam nisso.
Divide tua carteira. Ah, eu não entendo. Vai procurar um consultor de investimentos, ele vai te orientar onde você vai colocar. Não quero consultor, não quero nada, tudo bem, só quero guardar esses 20%, coloca numa conta digital, que seja. A conta digital é melhor que uma poupança, isso é fato. Né? Colocou lá a conta digital, no final do ano, todo mês, 200, 200, 200, nós estamos falando lá de 12 vezes 200, 2.400, mais os rendimentos. É pouquinho, mas vai ter. Mas já tem. A pessoa já vai ter 2.400 no final do ano, gente. Sim. Isso que eu tô falando exemplo pequeno. Quem poder colocar mais é muito melhor, né? O exemplo que o Thiago deu é real, Thiago. Hoje, se você é uma pessoa que consegue guardar R$500 por mês, você já está mais de, 75% da população brasileira para mais. Isso é fato, né? Porque ninguém guarda, desculpa dizer. Vendo? São pouquíssimas pessoas que guardam, e as que guardam já são investidores a longo prazo. Então, o que eu penso? Nunca é tarde para começar, comece com o pouco que você tem, que lá na frente você vai ver o fruto que você vai gerar sobre isso. Muito bom. É Que isso. legal. Que legal. Muito bom. E você viu, não tem muito segredo, você não precisa falar bonito, você não precisa falar, é o arroz com feijão. É o arroz com feijão. Mas você sabe que você falou uma coisa que eu vou dar um testemunho aqui que assim mudou minha vida para começar a investir, né? Uhum. Eu escutei uma vez um investidor, ele tava acho que numa entrevista, e ele falou uma coisa que é assim, ó, quando você for começar a investir na bolsa, né, porque é a dificuldade da gente de entrar na bolsa, Sim. e eu era bem jovem assim, ele falou assim, ó, você vai passar na primeira delegacia que tiver e vai fazer um boletim, tipo assim, de roubo, furto. Uhum. Falou assim, qual é o valor que você vai investir? Ah, na época eu investi, era um dinheiro que eu tinha ganhado lá de um fundo lá. Eu tinha 2.000 na época. Sim. Aí ele falou assim, passa lá e fala que você teve 2.000 roubado. Por quê? Você desapega daquele valor. Aquele valor não é mais seu. Aquele valor, você não vai ter sofrimento. Ele falou assim, realiza a perda. Eu lembro dessa palavra, porque essa palavra me marcou. Ele falou, Realiza a perda. realiza a perda antes. Na sua mente, some com esse dinheiro. E aí tu vai ser feliz. Porque realmente, cara, quando ele falou aquilo, eu fui lá, eu falei assim, cara, eu perdi 2 pau. Aí eu não tinha mais o apego de, ai meu Deus, que medo de eu arriscar isso. Eu botei lá, cara. Mas você foi na delegacia fazer um BO? Não cheguei, mas na minha cabeça... O policial vai achar que ele é doido. Mas, tipo, na minha Mas uma cabeça sacada eu legal. fiz o movimento de falar, ó, eu não exatamente. tenho mais esses 2.000, Sim. né? Fantástico. Eu vou arriscar. Isso significa que eu tenho que estar pronto, porque ele pode ir e pode não voltar. Certo. E botei os 2.000 lá, cara. E botei, errei e acertei. Quando eu acertei, eu ganhei muito mais do que se eu ficasse naquele medo que eu Corneta, tinha mas antes. precisa errar, cara. Cara. Você nunca vai aprender a andar de bicicleta sem cair. Alguma hora você vai cair. Verdade, Você nunca vai ter muito dinheiro se você nunca perdeu ele. verdade. Cara, são pouquíssimos casos, raros, que eu conheço pessoas que ficaram ricas do dia pra noite. Sacada é assim. Não, sacada. Repete aí, você nunca vai ter o dinheiro se você não perdeu ele. Exato, você nunca vai ter dinheiro se você nunca perdeu. E tem uma outra pessoa que é um investidor fantástico, o Paulo, que era da... Você lembra da Arthur Thomas, Faculdade de Arthur Thomas? Vamos chamar ele também um dia aqui no podcast. E ele era um cara que, quando eu tava dando aula lá, eu ficava colado nele, porque ele é um dos donos da faculdade. Eu falei, esse cara sabe muito, eu preciso... Sim. Né? Se ele pular na janela, eu pulava atrás, porque alguma coisa tava acontecendo de bom lá embaixo, que tinha grana lá. E um dia colado com ele, eu lá conversando com ele de alguma coisa, ele me falou de um negócio que foi, pessoas que ganham dinheiro, elas não ficam pensando em não pensam em mais e menos, elas pensam em dividir e multiplicar. Exato. Então, para você tem que botar o dinheiro, cara, aquilo me mudou também. Eu falei, bicho, se eu não investir em alguma coisa, se eu não fizer uma coisa, esse movimento nunca vai acontecer. Você fica sempre naquele medinho do... Corneta, vai diminuir o dinheiro, vai Mas diminuir. isso é que eu te falo. Aí é a mente disciplinada, principalmente para o mercado financeiro. Eu vou te dar um exemplo real do que acontece nas nossas operações, só que, claro, isso aí eu tô falando somos nós que somos operadores que sabemos dentro do mercado. Isso um cliente não tem estômago, vou falar estômago, pra você entender. Sim. Nós estamos com um fundo lá, exemplo aleatório, $1 milhão, e nós abrimos uma operação de compra do ouro, Trabalhamos com ouro, compramos o ouro e o ouro continua descendo.
Mas tudo estava dizendo, pelos nossos analistas, que iam subir, informação do mercado, que o ouro vai subir, ele começa a cair, cair, cair. Quando ele começa a cair, nós estamos com uma operação de $1 milhão, começa a ficar negativo $1 milhão. Vai ficando 100 mil, 150, 200 mil, 300 mil dólares negativo. Não quer dizer que está realizado, ela está a operação negativa. Agora, você imagina se um cliente que não tem experiência no mercado, ele olha aquilo lá, o que ele vai fazer? Primeira coisa, pega e fecha. Ele fecha, ele realiza a operação. Ele não vai ter o estômago, a paciência e a disciplina para esperar a operação voltar, reestruturar, voltar lá para cima onde que foi o topo que nós estudamos, e vai bater e fechar a operação. Sim. Aí, nesse exemplo que eu te dei, nós fizemos 130 mil dólares nessa operação. E ela chegou a bater quase 300 negativo. O leigo olha daquilo, meu Deus do céu, o cara já se desespera. O cara porque mais ele acha que perdeu, né? O cara igual eles que já são do negócio, ele olha e fala assim, tá descendo mais, compra mais, vamos diluir, né? O cara dilui a perda ali já. Depende do valor da banca, assim, ele já fala, vai comprando põe mais aqui e compra mais, eu vou diluir mais rápido, eu resolvo isso. É incrível, cara. Os caras têm uma cabeça... Sim. Mas a gente já perdeu muito isso. Eu te falo, eu falo a gente, mas eu perdi muito capital no começo, sem essa disciplina. Sem ter disciplina nenhuma. Não vou mentir, eu já perdi muito capital, cara. É que você tem que mudar esse mindset, né? Imagina que a cabeça do cara tem que ser diferente. Uma mudança de mentalidade. Aí é o que eu te falo, você nunca vai ter o dinheiro suficiente se você nunca o perdeu. Essa é a frase que eu levo pra vida. Você nunca vai ter dinheiro suficiente se você nunca o perdeu. Entendi. Você tem que perder pra dar valor ali no que você perdeu pra você não errar de novo. E todos os erros que eu fiz no passado eu não vou cometer de novo. Vou cometer mais, mas não os mesmos. Diferente. Que legal. Então isso que a gente vai aprendendo pra vida, cara. Que legal. Sensacional. Foi um papo bom demais. Rapaz, bom demais. Os homens conversam demais, hein? Você viu ali que nós colocamos hoje, né? Você veio inaugurar o nosso cronômetro ali, que né? chique, hein? Que nós estamos agora 4 horas e meia. Eu não posso acreditar que a gente ficou esse tempo. Nem parece que nós ficamos. Não parece. Nós gravamos um lá na empresa, né? Deu 30 minutos, né, Thiago? Achei que foi muito rápido também, mas foi 10, 15. mas gravamos 30 minutos. E foi assim, porque foi mais objetivo. Pá, o Thiago chegou e tal, acabou. Foi um teste, né? Sim. E agora eu falei, agora dá pra fazer 2 horas fácil com o Tá Thiago. vendo? É gostoso, né? É um bom papo. Sim. Acho que a gente tem o prazer de sentar aqui com pessoas que têm a cabeça boa, abrem a cabeça da gente, né? Cada vez que eu vou embora pra casa, bicho, eu vou com a cabeça, tipo, puxa. Maquinando. Cara, falou isso, falou aquilo, pô, sensacional. Eu recebi um médico lá também, e médico com a cabeça de investidor. Cara, Uau. É muito louco a cabeça do médico, porque a gente quando fala a cabeça do médico, porque a gente generaliza, né? Sim. Médico é muito assim, médico não sei o que, desconfiado pra tudo, e ele começou a falar, doutor Alexandre, né, ele começou a falar pra gente, não, mas eu fui assim, eu fui me moldando até que cheguei nesse ponto. Rapaz, e o que ele falou é exatamente o que os médicos falam, médico é muito desconfiado para investimento, médico é muito cético, médico acho que é muita ciência e esquece de números, né, então fica naquilo lá. Não falando mal dos médicos, tá? Amo vocês, podem investir com a empresa, que temos muitos médicos lá também. E foi isso, foi algo bem diferente para mim, pra gente conversar com um médico sobre finanças, né? E tem ido lá bastante gente de vários segmentos, né? Pra entender um pouquinho. Sim, imagino. Quero pegar pessoas, assim, profissionais, né? 1000 vezes melhores do que eu, para eu aprender também, mas eu gosto de pessoas que são de segmentos que não tem nada a ver com o que você faz e explicar como que eles chegaram nesse mundo, como começou a investir. Né? Como que é o rapaz lá do Rio de Janeiro, aquele que vende água na praia, o Rick? Rick Chester. O Rick Chester, eu sou fã dele, cara. A história de vida desse cara é 10. E hoje eu sempre penso, né? Deus abençoa as pessoas, muito nisso. Tem um propósito para cada um, mas aquele lá, realmente ele chegou num nível que pouquíssimas pessoas chegam. Né? Ele é muito top, eu gosto dele. Mas é isso aí, pessoal. Papo top. Fantástico. Fantástico. Sensacional. Sensacional. É o bordão dele. Extraordinário. É o bordão dele. E a gente já tá pegando o bordão aqui agora, Depois eu te mando as figurinhas que nós temos, tá? Dele? Que legal. Você tem umas figurinhas, né? Sensacional e tem o sensacionalzinho. Ele, filho, na verdade é ele na versão pequenininha. Você tá brincando, você tem esses produtores de figurinha lá também? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Tá vendo o Léo, né? De novo o Léo lá, tá vendo aquela carinha dele de bonzinho ali, ó? Ele que faz. O Léo era aquele, sabe aquele menino que você foi o menino do fundão? O Léo é o menino do fundão, mas é aquele, sabe aquele quietinho, mais quietinho, aquele que ninguém dá nada, mas que se teve uma coisa errada, foi o Léo que fez.
pediu pra alguém fazer, né? Soltava aqueles peidinhos de véia, aquelas bombinhas lá que fedia a sala, ninguém sabia que era ele. Ele tem uma fábrica, meu, de figurinhas, cara. Ele... 10. Você bobeou ali, ele tá fazendo uma figurinha nova. Valeu. Muito bom. Valeu, Corneta. Valeu. Fantástico. Agradeço, gente. Fantástico. Agradeço a presença. Aula sobre... Agradeço a honra de vocês terem me convidado, o Thiago ter me ligado. Corneta, um prazer ter te conhecido. Prazer mesmo, Thiago. Você é uma pessoa... Prazer, Gabriel. Você é uma pessoa que eu acho que dá pra gente carregar aí pra vida também, pra gente tomar um cafezinho, Com certeza. tomar um choppzinho, Vamos. um vinho, vamos conversar. Você é uma pessoa aberta também. Não é Sim. aquelas pessoas que a gente vê que fica muito focada na mesmice, né? Sim. Sim. E tamo junto. Agradeço o convite mesmo. Adorei o lugar de vocês. Maravilhoso. Isso aqui não é marketing, não, pessoal. O lugar dos homens são bons mesmo. São bons mesmo. Agradeço mesmo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Tá Obrigado vendo? a Eu já você. tô arrumando um cliente novo aí, Você ó. viu? Trazer os podcasts. Entendeu? Por quê? Tem que explicar pra esses meninos do mercado Sim. financeiro que eles têm que fazer, tipo, um nível top, né? É, Eles ficam lá economizando dinheirinho. Não precisa de economizar, sobra dinheiro, rapaz. Você já viu que a gente sabe de qual o tamanho da carteira que nós estamos falando, né? É verdade. Falei demais, eu acho. Vamos editar esses vídeos aí. Mas foi bom demais Muito o bom. papo, né? Muito bom. Obrigado. Acho que a gente tem uma coisa aqui que a gente quer trazer, é abrir a mente das pessoas, É isso. a mente e o coração, Sim. né? Porque uma coisa que a gente tem falado bastante é o seguinte: para mudar esse nosso país, só mudando o coração dos homens, né? E o coração dos homens se muda introduzindo lá valores, né? Uhum. Abre a cabeça faz o cara pensar, mas toca o coração Sim. dele, a mudança vem. É assim que a gente vai mudar, passo a passo, lentamente a gente vai mudando as coisas, né? Fantástico. Inspira Exatamente. business. Inspira business. Inspira Fantástico. Obrigado Fantástico. pela sua presença aqui, poxa, incrível papo. business. Muito né? bom. Eu que agradeço aí. Se faltou algo, a gente faz um volume 2 aí. É isso aí. Pô, pode ser, ó. Já tá o próximo marcado já. Obrigado mesmo, Bogo, por compartilhar conhecimento, né? Por trazer sua história, colocar aqui pra gente. Sim. Para as pessoas que nos acompanham aí, a gente tem certeza que acrescentou absurdamente. Né? Obrigado mesmo por esse tempo, por separar na sua agenda, que eu sei que é tão acelerada. Você estava em viagem essa semana, então o escritório com certeza naquela correria. Obrigado, valeu, somou demais na corneta. Muito bom. Demais. Fomos. Até mais, gente. Obrigado, gente. Valeu, até mais. abraço. Tchau, tchau. Um Tchau. abraço. Tchau. Aí. Top, hein? Vocês falam, hein, gente? Eu tava pensando no negócio de meia hora.